Recebendo a doutora Elizabeth e a Fabiana aqui hoje. Daí, nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é a apraxia da fala. Eu tenho as duas queridas aqui, tudo bem? Quem é quem? Vamos ver. Eu sou Elizabeth. A Elizabeth é fono. E a Fabiana, ela é a presidente da Associação Brasileira de Apraxia da Fala na Infância. Primeiro, Fabiana, eu quero saber por que você que criou essa associação? Isso. Por quê? Há 5 anos atrás, Ana Beatriz, minha filha, que tem apraxia de fala na infância, teve esse diagnóstico. E a doutora Elizabeth... Ela era recém-nascida? Ela tinha 2 anos e meio. Ah. Ela tinha vários sinais de apraxia de fala na infância. A gente conseguiu fechar o diagnóstico com 3 anos. E a doutora Elizabeth Juste nos colocou em contato com várias mães do Brasil. E eu, de Goiânia na época, hoje eu moro em São Paulo, mais a mãe da Gigi, Juliane, de Curitiba, mais a mãe do Gabi, Mariana, de Porto Alegre, nós decidimos começar a trabalhar a apraxia de fala na infância no Brasil, porque naquele momento não tinha nenhuma informação em português. E vamos saber agora, antes dela continuar, o que é a apraxia, doutora? A apraxia é uma dificuldade que as crianças apresentam para produzir os sons da fala. E é considerado um transtorno motor de fala. Então, mas como assim? A voz não sai? A criança, ela sabe o que ela quer dizer, mas ela não consegue planejar os movimentos da fala. Então, a primeira impressão que dá é que a criança tem a língua presa, por exemplo? Não. Qual é a primeira impressão que dá? Você percebe que ela entende muito, a Ana Beatriz... Mas a voz não sai? Mas ela não conseguia fazer os sons da fala. Então, foi uma criança que balbuciou pouco, teve alguns atrasos motores para sentar, andar. Que também está ligado à doença. É uma doença, doutora? Não, é uma condição, é uma dificuldade. Tá. E daí, por conta desse problema, é que pode fazer com que as crianças tenham outros problemas também, como esse de mobilização, de mobilidade, doutora? Na verdade, a apraxia de fala é uma dificuldade para fazer movimentos da fala, uma dificuldade no planejamento motor da fala. Então, a criança, por exemplo, ela sabe o que é a bola, ela entende o que é bola, mas a hora que ela vai movimentar a mandíbula, os lábios e a língua, é como se eles não conseguissem mexer, não conseguissem fazer os movimentos de forma adequada. Como se eles fossem descoordenados. Descoordenados. E aí, assim, a apraxia, ela pode vir combinada com outras dificuldades. Então, por exemplo, atraso para andar, dificuldade de coordenação motora fina, pode vir junto com outras condições. E, doutora, isso é hereditário ou não? Não, hoje o que nós sabemos é que crianças podem ter apraxia de fala porque tiveram alguma intercorrência neurológica. Então, por exemplo, faltou oxigênio no nascimento, teve uma criança prematura que precisou ficar em UTI neonatal, ou a criança teve um AVC, um derrame intraútero, ou a criança teve um traumatismo craniano, por exemplo. Esse é um grupo. A gente tem um outro grupo de crianças que tem apraxia de fala, principalmente os casos mais severos, porque a apraxia também você tem casos menos severos e mais severos. E esses casos severos, hoje em dia, a gente acredita que existe uma base genética. Então, a criança pode ter alguma alteração em algum gene, em algum cromossomo, que pode ter desencadeado a apraxia. Ou a gente tem um terceiro grupo, que são crianças que já foram investigadas, mas até o momento não foi encontrada nenhuma causa específica com os exames que a gente tem hoje disponível. A Fabiana, a filha dela foi diagnosticada por você? Sim. Com quanto tempo? Quanto tempo ela tinha de vida, Fabiana? 2 anos e meio. 2 anos e meio, né, que você falou. E qual é o grau da doença, no caso da filha da Fabiana? Como chama sua filha, Fabiana? Ana Beatriz. Da Ana Beatriz. A Ana Beatriz tem uma apraxia severa, porque hoje ela está com 7 anos e mesmo com 7 anos ela apresenta ainda muitas características. Então, ela não consegue falar de forma fluente, de forma articulada. Então, ela entende tudo, mas ela só não... Ela balbucia, mas ela não pronuncia as palavras. Ela tem uma boa compreensão, mas, por exemplo, na hora que ela vai falar, ela omite sílabas das palavras. Tem algumas consoantes que até hoje ela não consegue falar direito. E ela faz esse tratamento e faz fono e tudo o que precisa fazer desde os 3 anos, os 2 anos. Desde 11 meses. Nossa, meu Deus. Então, não tem cura? Tem uma melhora gradativa e muitas vezes pode ser lenta, quando é um caso como o da Ana Beatriz, que já é mais avançado? Tem crianças que têm apraxia e que, após o tratamento, elas conseguem ter um desenvolvimento adequado de fala e conseguem, assim,
principalmente quando o diagnóstico é precoce, o tratamento é precoce e o caso não é tão severo. Então, tem crianças que têm esse diagnóstico que sim poderão ter uma comunicação verbal, vão conseguir se comunicar e pessoas que não são da área até não vão perceber essa dificuldade. Agora, tem crianças com apraxia severa que podem até não conseguir se comunicar verbalmente, né? Então, são crianças que são mais graves e que mesmo tendo todo o tratamento, terão sequelas na fala. Então, são crianças que, por exemplo, a criança com apraxia de fala, quanto mais sílabas a palavra tem, mais movimentos de fala ela vai ter que planejar. Então, por exemplo, quando eu falo a palavra pé, eu tenho que pensar no P e no E. Daí então, ela consegue falar com mais tranquilidade. É mais fácil do que se eu tiver que falar, por constitucional. exemplo... Isso que é a uma gente, palavra... quando era criança, brincava de falar constitucionalissimamente e ficava louca, porque alguém não conseguia, era o suficiente, né? Então, essas palavras maiores são as mais difíceis. Quanto mais sílabas a palavra tem, é mais difícil, e isso, então, acaba prejudicando a capacidade também de formar frases. Então, porque nas frases você tem que juntar várias palavras. Então, realmente, quanto mais sílabas ela tem que planejar e programar movimento de fala, maior vai ser a dificuldade. Então, tem crianças que ficam com sequelas. São crianças que têm um ritmo de fala diferente. Elas falam como se parece que no mesmo tom, no mesmo ritmo, parecem uns sons meio distorcidos, um aspecto meio de um sotaque estrangeiro. Alguns pais falam, parece que fala como um sotaque estrangeiro, porque a apraxia, por ser uma dificuldade motora, ela afeta todo esse encadeamento de movimento, essa sequencialização de movimento de fala. Entendi. E uma das características principais é a quebra de movimento. Então, eu vou falar, por exemplo, a Ana Beatriz, por exemplo, quando ela fala bola, ela não consegue juntar todos os fonemas de forma adequada. Bola, ela vai falar bola. Você percebe que a criança vai colocando pausas, vai tendo quebra. Ela pode comer uma letra, por exemplo, ela pode falar bó? Ela pode falar bó, ela pode falar ó-a. Uma das características, né, eu acho que é bacana depois a gente poder conversar um pouquinho sobre quais são os sinais que essas crianças apresentam, mas algumas crianças, por exemplo, falam apenas as vogais, ou falam só a primeira sílaba, ou falam só a última sílaba. Agora, antes de você falar essas características, eu quero saber uma coisa, Fabiana. Você não acha que se fala pouco sobre essa doença no país? Muito pouco. Por que se fala pouco? Quando nós tivemos o diagnóstico de apraxia de fala na infância, a doutora Elizabeth nos passou a Associação Norte-Americana de Fonoaudiologia e a Associação Norte-Americana de Apraxia de Fala na Infância. E entrando no site deles, entrando no grupo do Facebook deles, nós nos inspiramos para fazer a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância. Mas você acha que não é falado muito porque se confunde com alguns outros problemas e daí acaba não focando especificamente nisso? Nós não temos formação o suficiente na faculdade de fonoaudiologia sobre a apraxia de fala na infância. Esse diagnóstico ele foi descrito na Associação Norte-Americana de Fonoaudiologia em 2007. É um diagnóstico recente também. E hoje a apraxia ela faz um trabalho para divulgar esse diagnóstico, faz formações e informações sobre esse diagnóstico no Brasil. E nossa missão é que as crianças com apraxia de fala na infância hoje no Brasil consigam chegar no seu melhor potencial. E quantas Neste final de semana, que acabou de passar, a gente fez um curso internacional só para fonoaudiólogos. Que lindo isso. Na 5ª Conferência de Apraxia de Fala na Infância, nós tivemos fonoaudiólogas presentes de 23 estados, mais de 100 cidades brasileiras. E o sábado foi aberto, sexta-noite e sábado foi aberto para pais, profissionais da área da saúde, educação. A gente teve mais de 500 pessoas passando na nossa conferência. E quantas pessoas você tem ligado à associação hoje? Pais ligados? Hoje a gente tem mães do Brasil inteiro que são voluntárias dentro da nossa associação e a gente está fazendo um cadastro nacional de crianças com apraxia de fala na infância. Tem uma média de casos no Brasil, doutora? A gente não tem esses estudos. Nos Estados Unidos, eles falam que a prevalência é de 1 a 2 crianças a cada 1000, mas agora os últimos estudos, principalmente de maio para agora, já estão discutindo que talvez não seja esse número, seja uma quantidade maior. Uma questão que eu acho que é importante colocar é que, assim, a criança com apraxia de fala, ela tem uma dificuldade para falar.
E muitas crianças apresentam dificuldade para falar. Por isso que eu quero que você fale agora dos sintomas que você tinha comentado antes. E até, por exemplo, quando a gente frequenta uma escola infantil, por exemplo, se a gente fizer um levantamento de quantas crianças lá da escola recebem atendimento de fonoaudiólogo, muitos vão falar que fazem fono. Então, assim, a grande questão é o importante é que os profissionais consigam separar o que é uma dificuldade de fala, porque assim, 10 crianças podem ter dificuldade na fala, mas cada uma vai ter um diagnóstico diferente. E ter diagnóstico diferente significa tratamento diferente. O grande problema da apraxia é quando a criança tem apraxia, que é essa dificuldade para fazer os movimentos da fala, de receber esse comando que vem lá do cérebro para que os articuladores se mexam e consigam fazer esses movimentos para a fala. Então, uma criança com apraxia de fala, se ela receber um tratamento tradicional, uma terapia tradicional, como é só uma dificuldade na fala, ela não vai progredir, ela pode ficar perder tempo, ela pode ficar numa terapia que não vai ser adequada para ela. E daí isso piora o quadro ou não acontece nenhuma coisa nem outra? Em alguns casos piora o quadro, porque a depender dependendo da idade também, da idade, se você não usa a estratégia adequada, acaba ficando como se a criança se sente frustrada, porque ela não vai dar conta de falar aquilo que está sendo treinado para ela. Então, uma coisa também, um alerta que é muito importante, que eu vejo assim, hoje a gente está aqui discutindo sobre apraxia de fala, mas de uma forma geral, quando a gente fala que uma criança tem uma dificuldade na fala, uma criança está demorando para falar, a gente ainda escuta muito coisas do tipo, não é nada, é normal, cada um tem o tempo para falar. Cada um tem seu tempo para falar. E isso não é verdade, né? Então, existem marcos de desenvolvimento. A partir de quanto tempo já tem que buscar ajuda que não é mais normal? Toda vez que os pais perceberem que a criança não está atingindo os marcos de desenvolvimento, quais são os principais marcos de desenvolvimento? Já começa quando é bebê. Bebê não pode ser quietinho. Bebê, a partir do 6º, 7º mês, ele tem que fazer tem que fazer barulho. Ele tem que fazer barulho. O bebê quietinho não é o bebê bonzinho. Ser quietinho não é um bom sinal. Por volta de 1 ano, no máximo 1 ano e 2 meses, o bebê tem que falar as primeiras palavrinhas. Mamã, papá, quer. Por volta de 1 ano e meio, ele já aumenta o repertório de palavrinhas, ele já imita som dos bichinhos, ele já começa a tentar imitar palavrinhas. Nada disso você teve, né, Fabi? Nada disso. E eu tenho um mais velho, então eu pude comparar também. Que o mais velho não tem esse problema. Não tem. Agora, doutora, me fala uma coisa. Este problema, se não for tratado, que eu entendi que você pode ter uma melhora e é isso que se busca. Mas se ele não for tratado, isso pode desencadear algum problema mental? Um atraso, não só na fala, porque é o que vai ter mesmo, eles vão conviver com isso, mas um raciocínio? Com certeza. Então, assim, se você não tem a fala desenvolvida, quais são as consequências disso? Interfere na interação social, interfere na socialização com outras crianças, interfere no aspecto emocional, porque são crianças que acabam ficando com baixa autoestima, elas percebem a dificuldade. Interfere na questão da aprendizagem da leitura e da escrita, porque para aprender a ler e escrever, para se alfabetizar, você depende das habilidades de fala, e pode interferir na questão cognitiva, porque quando a gente pensa, a gente depende dessa habilidade verbal também para nos ajudar no raciocínio. Agora você vê, você está falando isso, eu estou pensando aqui, né? Nós temos a pessoa, por exemplo, a pessoa que é muda. Muitas vezes a pessoa é muda e ela não tem nenhum problema neurológico. Ela é muda, assim como algumas pessoas não têm a visão, outras não ouvem. Só que daí você consegue distinguir exatamente um problema do outro, né? Claro. Porque a pessoa ela é muda, mas ela pode ter todos a inteligência suficiente para desenvolver de outras formas para se comunicar. No caso desse problema, o desenvolvimento ele vem com os exercícios. Exato. Né? Porque não é algo já genético, na verdade. Não é, Elizabeth? É isso mesmo? A criança com apraxia de fala, ela precisa de um tratamento fonoaudiológico específico. Não é aquela criança, por exemplo, que está faltando estímulo. Então, quando é falta de estímulo, a criança, por exemplo, os pais colocam a criança numa escola e 4, 5 meses depois, a criança já está uma tagarela. Então, esse também é um alerta, né? Quando os pais perceberem que a criança estacionou, então, no desenvolvimento infantil, tudo ocorre muito rápido, né? Então, semana após semana, eles vão aumentando a quantidade de palavras, como eu estava dizendo, do desenvolvimento típico. 1 ano e 6 meses começam a combinar palavrinhas. Por volta de 2 aninhos e pouquinho, eles já estão querendo falar pequenas frases. Mamãe dá leite, mamãe dá pão. Quando os pais percebem que a criança está estacionada naquele repertório tão pequenininho de palavras, ou ela faz sons, mas os pais não conseguem entender nada. Isso já é um sinal de que essa criança está desviando da curva normal de desenvolvimento. Então não é uma coisa de ajuda, não é uma coisa que passa sem que se perceba, né, Fabi?
Então, Você acha que muita gente não percebe? Como o desenvolvimento da fala e linguagem até 2 anos e meio, as pessoas ainda têm isso. De falar, espera mais um pouco, pode ser que não seja, mas desde pequenos você pode começar a entrar com uma intervenção precoce, que isso será melhor para o seu filho. O que acontece hoje é que a gente tem, a grande maior parte dos médicos não conhece a apraxia de fala na infância. Agora, você, por exemplo, você percebeu algo diferente já quando ela era muito pequena? Mas você acha que foi por causa do teu filho, né? Foi por causa do meu filho, porque minha sogra também era psicopedagoga da PAI a vida toda, ela me falou. E daí Mas todo você foi esse daquelas feedback... que não queria muito aceitar, Fabi? Ou quando você percebeu, você já foi Então, atrás? acho que eu tenho um perfil um pouco diferente. Quando eu percebo, eu vou atrás e vou pra luta, que é o ideal, né, Elizabeth? É, o Na ideal. verdade, Vou pra você não luta, ficar não vou esconder, não vou, né? Porque tem muita gente que fala, não, peraí, deixa eu ver. Tem muita gente que não quer aceitar. Exato. E daí, pela falta de aceitação, você impede que a criança se desenvolva quase que normalmente. Exato. Assim. A principal orientação é que essas crianças que têm dificuldade na fala, de uma forma geral, o esperar é prejudicial. Então, na dúvida, procure um fonoaudiólogo especializado na área infantil, faça uma avaliação, porque, de fato, você pode estar privando a criança de receber um tratamento, ideal, que é isso. né? E quanto mais velha a criança vai ficando, mais consciência ela vai tendo, mais dificuldade ela vai ter para interagir com os amigos da escola, por exemplo. A criança vai ficando irritada. A criança com apraxia, ela sabe o que ela quer dizer. Ela entende e ela não frustrante. consegue. Então, isso gera uma frustração e muitos acabam ou ficando muito tristes e acabam se isolando, outros acabam ficando irritados, querem bater, querem se morder, querem morder o outro. Porque eu fico imaginando, quando, por exemplo, a gente que é adulto fica rouco, por exemplo, que você tenta falar e não sai, você já fica desesperado querendo matar um. Então, a criança que passa por um problema como esse, é muito mais difícil, né? A adaptação, na verdade. Agora, você falou que tem o tratamento, que é esse trabalho contínuo. Esse contínuo significa o quê? Ir à fonoaudióloga pelo menos uma vez por semana ou é necessário mais vezes, no caso mais avançado, como a da Ana Beatriz, por exemplo? Então, na terapia tradicional, o recomendado é que uma criança vá a fonoaudiólogo uma vez ou 2 vezes por semana. Tem até estudos que mostram que uma criança com apraxia de fala, ela precisa 81% a mais de sessões então, todo dia. Do que uma criança de uma dificuldade mais clássica de fala. Mas aí, Elizabeth, entra um problema nacional, que é falta de dinheiro. Exato. Então, o convênio cobre esse tipo de coisa? O recomendado é, no mínimo, 2 vezes por semana, mas assim, a gente tem, por exemplo, a Associação Americana, lá nos Estados Unidos, eles recomendam de 3 a 5 vezes, que seria fono praticamente todos os dias. Que aqui no Brasil não é a realidade. Pena, né? Não cobre. Existe. Se a gente for pensar... Não cobre, o convênio não cobre? Alguns convênios cobrem. Alguns convênios, não são todos que cobrem. Ou cobrem parte da sessão, não cobre toda a quantidade de sessões. E se a gente for pensar ainda no sistema público, para as famílias que não têm, não tem aí complica muito mais, né? Então, todo esse trabalho da associação, né, de conscientização, de acesso ao diagnóstico, da gente ter esse contato com as universidades, porque, como a Fabiana colocou, isso também é um problema. Até um tempo atrás, o fonoaudiólogo, ele concluía a faculdade e muitos nunca tinham ouvido falar de apraxia em crianças. Né? Apraxia em adultos, para a fonoaudiologia, já é um tema mais consistente. Mas em adulto é porque ela nasceu assim? Não, adquirida. Acontece do nada com o adulto? É adquirida. No adulto é quando, por exemplo, a pessoa teve um derrame ou um AVC, ou ela teve um traumatismo craniano e ela ficou apráxica. Tá. É diferente, é apraxia adquirida. Por causa de um acidente. Acidente. Assim. Na criança, não. É algo do desenvolvimento, vem com o desenvolvimento da criança. Que é diferente até a recuperação, porque no caso do adulto, ele vai recuperando, né? No caso da criança, vamos dizer assim, de uma maneira leiga, ela nasce sem essa possibilidade. Ou nasce com essa deficiência muito latente, Exato. O adulto teve a experiência, então ele adquiriu e perdeu. Então, o tratamento você vai fazer com que ele readquira. É verdade. A criança, ela não aprendeu. Então, é muito mais difícil. Fabiana, e como é que vocês estão fazendo para orientar os pais que não têm a menor condição de fazer sequer uma sessão e tem aí a possibilidade, ou melhor, deveria fazê-la pelo menos 3 vezes por semana? Então, a Associação Brasileira de Apraxia de Fala na Infância, nós com a doutora Elizabeth e outra fonoaudióloga aqui no nosso conselho técnico, a gente já rodou o país com 51 cursos sobre apraxia de fala na infância. Ai, que lindo isso. E nesses 51 cursos, a gente sempre
faz alguma ação dentro do SUS. Então, nessa conferência do último sexta, sábado, domingo que a gente teve em São Paulo, nós tivemos presentes 9 fonoaudiólogas do governo do estado de São Paulo que trabalham dentro da rede Luci Montoro, tivemos fonoaudiólogas da ACD. Então, a gente tem uma rede realmente colaborativa a favor das crianças com apraxia de fala na infância. Para que as pessoas sejam treinadas a atendê-las também na rede pública, né? Para que o tratamento seja adequado. Também Está não longe nada, do ideal. Né, Está longe do ideal, mas nós já estamos fazendo algo. Nós temos a gente tem a apraxia solidária. A gente abre a apraxia solidária. Você entra no nosso site, tudo que você precisar, você como mãe, fonoaudióloga, se você preenche uma ficha e você fala, olha, eu estou precisando ou de materiais ou fazer um curso, nós temos 2 cursos online hoje, então a gente está agindo para que a apraxia de fala na infância não fique desamparada a criança com apraxia de fala na infância. A gente tem uma média de quantos no Brasil, Fabiana? Tem levantamento disso? Não, então a gente está fazendo esse levantamento agora. Quantos vocês acham que tem mais ou menos? Eu não sei te dizer. Eu não sei te dizer. Você sabe, noção, doutora né? Elizabeth. E é porque muita gente tem e não sabe, né, Elizabeth? É o que você falou. Os sintomas são muito semelhantes, muita gente nem sabe que é isso, na verdade. A gente está carregando agora esse livro como nosso troféu. Deixa eu mostrar. Que a gente acabou de traduzir do inglês para o português. Que lindo isso, meu Deus. Como tratar a apraxia de fala na infância. A doutora Elizabeth. Isso aqui é bom para quem trabalha, né? Fez a revisão desse livro. A revisão técnica foi feita pela doutora Elizabeth. É um marco no diagnóstico para que você fala na infância. Isso. Porque isso também é um desafio, né? Assim, o que a gente tinha, não existia nenhum material em português, né? Esse é o primeiro livro em português. Então, por exemplo, para o fonoaudiólogo que tem dificuldade para ler o inglês, também não tinha acesso ao material, porque a grande quantidade de bibliografia é tudo em inglês, que a gente pega de outros países. Então, isso também vai ser uma colaboração enorme, porque assim, está em português. Então, para aqueles que não leem no inglês, vai ter a possibilidade. É o primeiro livro em português. Ô, Fabiana, sabe o que tinha que ter, menina? Tinha que ter em toda a cidade um fonoaudiólogo disposto a atender esse povo, né, Elizabeth? Com certeza. Esse é nosso sonho, né? É um sonho. E você que está assistindo a gente, eu vou deixar o site para você entrar em contato com a Fabiana, você que é profissional da área e não tem muito conhecimento sobre especificamente a apraxia, para que você seja também um ponto de ajuda onde você mora. Porque nós precisamos aprender a ser solidários, a dividir o conhecimento com pessoas que não têm condição. Nós não temos condição, nós não temos a saúde pública que possa realmente atender essas pessoas. E você imagine que a pessoa que tem um grau menor poderia, com pouco tempo, recuperar praticamente 100%, se não 100%, muito mais do que ela está vivendo agora. Então, você se dispõe a fazer isso. Conversa com a Fabiana para você fazer parceria mesmo, para ser um voluntário. Tem algumas pessoas que vêm aqui que às vezes falam que dão uma vez na semana para atender as pessoas que precisam naquela região, ou você faça isso meio período, mas faça a sua parte também, porque isso não aconteceu na sua casa hoje, mas pode acontecer. As doenças, esses males, eles podem acontecer com qualquer pessoa. Então, você tem que estar aberto a ajudar os outros também, que é muito importante. Deixa eu ver se Um outro exemplo dessa rede colaborativa sobre a apraxia de fala na infância, a gente ganhou de uma avó, de uma fonoaudióloga de Curitiba, esse livro e os direitos autorais desse livro. E é uma história sobre uma criança com apraxia de fala na infância. E ser diferente é legal, ninguém é igual. Que gracinha, então, queria que... todo cheio de cor. Que lindo. Adorei o trabalho de vocês. Fabiana, o que você precisar da gente, pode contar. Obrigada. De Bem com a Vida está aberto para vocês. Eu vou deixar o site da Fabiana, apraxiabrasil.org. Tem no Instagram também, Apraxia Kids Brasil, para você ter mais informações, conversar com ela. Se você está passando por algum problema com o teu filho que ainda não conseguiram diagnosticar, conversa com ela para que você possa ser encaminhado e que você realmente tenha essa possibilidade. Tem o YouTube também, Abra Apraxia. E tem também o Facebook, que é o Apraxia Kids Brasil. Meninas, obrigada, viu? Obrigada, Parabéns pelo trabalho. Lindo mesmo. Obrigada.